palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, leitura a partir do verso de número 21 até o 43, assim nos diz a boa palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude para nós entendermos a boa palavra dEle nesta noite. Amém. Nestes últimos dias, a vida da grande maioria da população brasileira mudou de uma maneira radical. Precisou ser readaptada. Esta é a verdade. Eu digo isso porque nós mudamos o nosso horário de trabalho, mudamos o nosso local de trabalho, mudamos o nosso jeito de consumir as coisas, mudamos a forma de ir ao mercado, de ir à padaria, ao restaurante. Enfim, a nossa vida, nesses últimos dias, sofreu uma transformação radical. E transformação é justamente o tema que está presente nesse texto que eu acabei de ler com vocês. O capítulo 5
do Evangelho de Marcos nos dá uma ênfase profunda sobre o poder e a autoridade que Jesus tem para transformar vidas. Na primeira parte desse capítulo, que vai dos versos 1 a 20, Jesus apresenta a sua autoridade sobre o império das trevas. Ele tem autoridade sobre as trevas. Ele libertou um homem que estava possesso por um espírito maligno, e certamente a vida desse homem foi radicalmente transformada. Ele foi liberto de uma possessão demoníaca que o atormentava, que lhe fazia sofrer. E então Jesus Cristo simplesmente o liberta dessa situação e transforma a sua vida. A segunda parte desse capítulo, ou nesta segunda parte, Jesus Cristo nos apresenta a sua autoridade sobre a doença e a morte. O que o evangelista Marcos quer nos mostrar aqui é que o Jesus que propõe uma caminhada para todos nós é o mesmo que tem autoridade sobre o império das trevas. Ele comanda tudo e todos. Ninguém é maior do que ele, ninguém é mais poderoso do que ele nessa caminhada. Mas ele também é o Deus que tem poder sobre aquilo que o pecado trouxe para a nossa existência, que é a doença e a morte. Sobre isso, Jesus também tem poder. E nós vamos observar precisamente a segunda parte desse capítulo, que narra para nós a saída de Jairo na direção de Jesus Cristo. Ele foi buscar socorro em Jesus. E o que nós aprenderemos sobre a vida de Jairo é que o caminho de volta dele foi absolutamente diferente do que o seu caminho de ida até Jesus. O caminho de volta foi o caminho que eu estou chamando aqui nesta oportunidade de o caminho para a transformação. O caminho para a transformação. E eu quero apontar alguns estágios ou alguns detalhes que esse caminho apresenta para nós. Algumas verdades que são encontradas nesta caminhada. E na primeira parte, o que nós podemos aprender é que este caminho para a transformação transforma-se em uma realidade iminente para a nossa vida, ou seja, pode se apresentar a qualquer momento. Ele não escolhe um dia e nenhum horário próprio. Em qualquer momento, ele pode ser instaurado. Nos versos 21 a 24, nós encontramos o momento em que Jairo vai até Jesus. Jairo era um homem de destaque na comunidade em que ele vivia. E certamente ele tinha recursos também para poder oferecer os melhores médicos para cuidar da sua filhinha. Jairo era muito bem conhecido, tinha influência e tinha dinheiro. Porém, ao que tudo indica, é que a situação da sua filhinha já não tinha mais solução. Ela estava à beira da morte. É assim que ele chega falando com Jesus Cristo. Isso nos leva a entender que a influência de Jairo, bem como o dinheiro que ele tinha, não eram mais suficientes para livrar a sua filhinha da morte. E esta realidade, meus irmãos, depois da queda, pode surpreender a qualquer um de nós. Ela é iminente para a vida de qualquer um de nós. A qualquer momento nós também podemos iniciar uma caminhada onde a nossa vida será transformada e as notícias que chegam até nós podem ser trágicas e dolorosas, assim como foi com Jairo. Vejam que no tempo em que nós estamos vivendo, nós ficamos chocados com o que o Covid-19 ou o coronavírus tem provocado no mundo inteiro. Pessoas mortas, muitas outras doentes, e a grande maioria trancada em suas casas,
para fugir desse vírus. Esta é a realidade que nos cerca hoje. E vale ressaltar que todas as pessoas hoje precisam se enquadrar na mesma situação. Hoje já não importa se a pessoa é uma grande influente nesse mundo, se ela tem muito dinheiro, ou se ela não é conhecida por ninguém, e tem o mínimo para a sobrevivência. Ambos estão na mesma situação. Ambos. Porque essa caminhada de transformação, ela se inicia a qualquer momento, e ela não escolhe a cor da nossa pele, não escolhe o nosso saldo bancário, não escolhe o nosso poder de influência, ela simplesmente se instaura na nossa vida. Perceba que o Jairo está vivendo esta experiência, a possibilidade de ver a sua filhinha morrer, gerou pavor e medo no coração desse homem. Ninguém lida bem com a morte, ninguém aceita bem a realidade da morte. E o Jairo estava desesperado. Por causa desse seu desespero, ele se esquece de todas as suas credenciais, pois como um líder na Galileia, ele se prostra diante de um carpinteiro. Ele poderia, como um líder influente, ordenar que algo fosse feito pela sua filha, mas ele decidiu suplicar insistentemente. Ao invés de confiar em suas influências e posses, ele demonstra confiar profundamente em Jesus. Jairo entendeu que naquele momento Jesus era tudo o que ele tinha. Jesus era tudo o que ele tinha. Pois bem, lembre-se disso. Nessa caminhada de transformação, situações terríveis podem se instaurar na nossa vida a qualquer instante. É algo iminente, assim como foi na vida deste personagem chamado Jairo. E eles estão em uma caminhada, eles estão em um percurso, e a viagem segue, Jesus Cristo indo com Jairo na direção de onde estava a sua filhinha, porque a esperança de Jairo é que a sua filhinha fosse curada do mal que a acometia naquele momento. Mas uma segunda questão sobre esse caminho para a transformação, é que ele se trata também de uma realidade universal. É iminente, mas também é universal. E entenda universal aqui como algo literalmente aberto a todos. É absolutamente aberto a todos. Significa que você que está participando comigo agora, eu, o seu vizinho, qualquer pessoa pode enfrentar os desafios que essa caminhada apresenta. Percebam que nos versos 25 a 34, nós encontramos uma história sendo inserida nessa história maior. Jesus parou enquanto caminhava com Jairo, parou para ajudar uma outra pessoa. Vejam que, sendo Jesus fazendo isso, nós compreendemos perfeitamente, entendemos que realmente aquelas pessoas que vão até Ele com fé e esperança no coração, terão a atenção de Jesus. Mas para o Jairo, essa não era uma situação fácil de suportar. Lembrem-se que ele chamou Jesus para curar a sua filhinha, que estava morrendo, e agora durante a caminhada ele para. Essa situação não é tão simples para Jairo, por algumas razões. Quando ele olha para aquela mulher,
ele entende que a doença dela era crônica, ele poderia entender isso. Essa é uma doença crônica, enquanto a da minha filhinha é algo mortal, ela está morrendo. Um outro aspecto, você ainda está andando, você tem força, e a minha filhinha está em uma cama, entregue para morrer a qualquer momento. Diante dessas razões, imagine como que ficou o coração de Jairo. Por que essa mulher tinha que aparecer logo agora? Por que ela não entra na fila? Por que ela não aguarda? Por que ela não respeita a mim que cheguei primeiro? Por que ela tem que entrar nessa história também? Talvez muitos pensamentos de indignação vieram à mente de Jairo naquele momento. Essa mulher ainda está andando e a minha filhinha está morrendo. Jesus, deixa essa mulher para depois. Nessa caminhada, irmão e irmã, é necessário aprender que nós não somos os únicos que sofremos. É necessário aprender que o nosso problema não é maior do que o dos outros. Essa mulher também estava em uma situação muito difícil. Essa mulher também estava em uma situação muito complicada. Vejamos alguns detalhes que essa história aqui deixa evidente para nós. Primeiro, ela tinha essa doença crônica e já estava há 12 anos sofrendo com isso. Uma mulher que sangrava sem conseguir estancar isso durante 12 anos da sua vida. Ela sofria com o atendimento de vários médicos. Imagine o que é você ir em um médico e ele não conseguir. Vai em outro, dá o mesmo diagnóstico. Ela esgotou os seus recursos, procurando médicos para tratá-la, para cuidar dela. E a pior notícia é que diante de todo esse esforço, ela não obteve nenhuma melhora. Pelo contrário, estava indo a pior. E é justamente por causa dessa situação que ela estabeleceu uma meta para a sua vida. Ela não queria chamar atenção, ela não queria ter uma audiência com Jesus. O desejo dela foi simples. Ela entendeu que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria suficiente para que ela fosse curada do seu mal, da sua doença. E assim ela fez, tocou nas vestes de Jesus, e imediatamente, como nos diz o texto, ela é curada. Ela é curada imediatamente. E o interessante aqui é que nesse momento, Jesus Cristo percebe, ele percebe algo diferente. Ele percebe que saíra poder dele, assim que o texto narra para nós. E ele começa a perguntar à sua volta, pergunta para alguns e fica procurando à sua volta, e quem foi que me tocou? Os discípulos acharam aquela pergunta meio que sem noção, uma pergunta sem fundamento, porque ele sendo cercado por pessoas ali ao seu redor, pessoas lhe apertando, e aí ele pergunta, quem me tocou? É óbvio que muitas pessoas haviam tocado nele, mas ele estava dizendo de um toque especial, de alguém que tocou nele com fé. O que nós temos aqui, irmãos, é uma antessala da cruz, é um pré-anúncio da cruz, porque literalmente aqui Jesus perdeu poder a fim de que essa mulher fosse curada. É um pré-anúncio da cruz,
porque lá seria o local em que Jesus Cristo se esvaziaria de todo o seu poder, para que ele pudesse sofrer a ira de Deus, que seria destinada a nós. Mas Jesus Cristo sofre nele, abrindo mão do seu poder, da sua majestade, da sua autoridade, para pagar o preço por nós. Nesta ocasião, nós encontramos um pré-anúncio do que aconteceria depois. Esta é a razão porque Jesus Cristo percebeu que alguém havia tocado nele. Ele perdeu o poder para que essa mulher fosse curada. E é lógico que enquanto ele procurava, essa mulher, provavelmente percebendo a procura dele, ela estava com muito medo de se revelar no meio daquela multidão. E por algumas razões ela estava com medo. Primeiro porque a lei não permitia que mulheres na situação como ela estivessem em locais públicos. A situação dela era de alguém considerada impura, por causa do sangramento. E isso a impedia de ter uma vida socialmente normal. Ela precisava ficar mais retirada, mais confinada. Porém, o texto nos diz que ela estava cônscia. Isso significa que ela estava percebendo com os próprios olhos que já estava curada, e isso lhe deu coragem para chegar diante de todos, e principalmente diante de Jesus, e lhe contar tudo o que havia acontecido. Mas nós não podemos nos perder aqui, nós estamos observando a caminhada que Jesus Cristo está fazendo rumo à casa de Jairo. Jesus está indo nessa direção, apesar de ter parado por um tempo. Jesus Cristo está nesse caminho, e Jairo estava sendo treinado a lidar com a sua própria pressa, e saber que outros sofriam tanto quanto ele, nessa vida. O Jairo já está no caminho da transformação, o mesmo caminho que essa mulher experimentou. O caminho para a transformação é iminente e é universal, aberto a todos. Mas por fim, este é um caminho único, não existem possibilidades de atalhos, é um caminho único para a transformação da nossa vida. Enquanto ainda estavam na presença da mulher, chegam algumas pessoas com a notícia temida por Jairo principalmente. Ô Jairo, não adianta mais, a sua filha já morreu, você não precisa mais incomodar a Jesus, já não tem mais jeito. Vejam que Jairo foi até Jesus com a esperança de nele encontrar a cura para uma doença da sua filha. Jairo não foi até Jesus em busca de uma ressurreição para sua filha. Porém, quando nós vamos até Jesus, recebemos mais do que lhe pedimos, mas também é exigido de nós mais do que estávamos dispostos a dar. Jairo planejou chegar em casa e encontrar a sua filha viva, mas agora a situação mudou, e ele é desafiado a confiar em Jesus, mesmo diante da sua filha morta, porque Jesus tem autoridade sobre doenças e sobre a própria morte. Foi por isso que Jesus Cristo o desafiou: não tema, Jairo, crê somente, crê somente. E Jesus entrou no quarto daquela menina com a triste notícia, para que futuramente ele pudesse sair de lá
com a notícia de alegria, de regozijo. Quando ele entrou no quarto, segurou a mão da menina, falou com ela carinhosamente. Talitá, que é um diminutivo e pode ser literalmente traduzido como menininha. E cumi, que é levanta. Então, de uma maneira carinhosa, Jesus Cristo estava chamando aquela menininha para se levantar. A ideia é aquela quando você vai acordar o seu filho de manhã, para que ele possa ir à escola, para que ele possa vir à igreja. E então ele está com dificuldades para acordar. E você não vai ficar gritando ali com ele. Você vai chegar de uma maneira carinhosa, pegar na mãozinha dele ou dela e dizer com muito carinho: meu amorzinho, levanta, é hora de acordar. Foi precisamente assim que Jesus Cristo fez com essa menina, e o texto nos diz que ela acordou. Isso significa que quando Jesus segura a nossa mão, até a morte não passa de um breve sono para todos nós. A morte não passa de um breve sono. Porque Jesus tem autoridade sobre doenças e também sobre a morte. Em Jesus nós temos esperança. A esperança que nós encontramos não é em uma ressurreição física, porque essa menina que foi ressuscitada aqui, certamente ela morreu depois, em algum momento da vida ela morreu. Então a nossa esperança não está em uma vida temporal, a nossa esperança está na ressurreição no último dia, quando a morte será finalmente vencida, e não poderá mais trazer lamento, nem tristeza e nem dor para nenhum de nós. Por isso a conclusão a que nós chegamos é que Marcos nos ensina que existe um caminho para a transformação, e ele pode se apresentar a qualquer momento em nossas vidas. E é na vida de qualquer pessoa, porque esse caminho é universal. É aberto a todos aqueles a quem Jesus quer ensinar. E certamente é o único caminho que o Senhor usa para nos transformar, por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que pode nos conduzir à transformação verdadeira. Jesus é o caminho aqui, nesse texto. É o único caminho que nos conduz a Deus Pai. Portanto, eu gostaria de deixar com você algumas aplicações para a sua vida nesse momento. Primeiramente, você deve lembrar-se, diante de um caminho dessa natureza, caso ele se instaure na sua vida, caso você tenha que enfrentar situações difíceis, lembre-se do que nós podemos ler nesse versículo de número 24, olha para a sua Bíblia outra vez, diante do clamor insistente de Jairo, o versículo 24 nos diz o seguinte: Jesus foi com ele, Jesus foi com ele. Isso significa que nós jamais passaremos pelos vales da vida sem termos a presença de Jesus. Ele estará conosco em toda e qualquer situação. Se passares pelo fogo, vocês não serão queimados. Se passares por muitas águas, elas não submergirão vocês. Por quê? Porque eu estou contigo. Da boca do próprio Senhor Jesus, nós recebemos a maior de todas as promessas. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Você não está sozinho e jamais ficará sozinho. Jesus está conosco. Ele jamais nos desampara. Ele jamais nos deixará. Não importa o vale que tenhamos, por onde tenhamos que andar, Jesus estará ao nosso lado. Então não tenha medo, nem pressa para atravessar logo. Não tenha pressa, pois ainda que as ondas pareçam gigantes, o Senhor tem o domínio delas. O Senhor está no nosso barco e não nos desampara. Não tenha pressa de andar no caminho que Jesus vai com você. Esse é um caminho especial, onde nós nunca seremos abandonados. Mas também aprenda, nesta caminhada, a considerar que outros estão na mesma situação que você. Você não é mais especial do que ninguém. Por isso você deve ser generoso e solidário com as pessoas que sofrem. Elas também estão indo na direção de Jesus e elas também precisam de Jesus. Precisamos de solidariedade e generosidade. E por fim, creia que ainda que as piores notícias cheguem até você, é possível reagir com a maior esperança que temos no Senhor. A morte já não tem mais a última palavra sobre a nossa vida, pois aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família e o seu coração. E que esse tempo, onde nós chamamos de caminho para a transformação, seja de fato proveitoso para você. Que nele você aprenda que Jesus tem poder e autoridade sobre toda e qualquer realidade que nos cerca. O poder do Senhor é sempre maior do que os desafios que se apresentam diante de nós. Portanto, creiamos no Senhor, dependamos do Senhor e confiemos firmemente no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu és de fato poderoso. Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos, ó Deus, andar sempre contigo. Queremos andar ao teu lado, independente das situações, circunstâncias que nos cerquem. Queremos que nessa caminhada estejamos muito perto do Senhor. Ó Deus, que a tua graça envolva cada um dos meus irmãos e irmãs que estão participando deste culto. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor os ajude, ó Deus, a suportar as provações nessa vida. E que nós venhamos vencer esse momento, que principalmente nos afasta uns dos outros, fisicamente. Que o Senhor nos dê a vitória diante disso. Que o Senhor restaure a sorte desse nosso país. Que o Senhor restaure a vida das pessoas que estão doentes. E que esse vírus seja freado, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, é assim que nós oramos, demonstrando a nossa confiança e dependência do Senhor, porque ainda que a situação piore, o Senhor está ao nosso lado, e isso é razão para nós não temermos e nem ficarmos desesperados, porque confiamos no Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho bendito, e que a consolação, a direção do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, meus irmãos queridos,
e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora até a gloriosa volta do nosso amado Mestre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça nessa semana, que Deus te ajude a suportar as aflições e que você seja um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus pela fé. Que Ele te abençoe então e uma boa semana cheia da graça do Senhor Jesus. Até breve.